Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor e pedindo que todos fiquem de pé para nós interceder pela serva do Senhor que vai trazer a palavra nesta noite. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus, meu Pai de eterna graça, Deus de infinita misericórdia, nós já ouvimos, Senhor, os louvores, Senhor, que alegra a nossa alma, meu Pai. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que fala, meu Deus, que nos ensina, que nos exorta e que nos edifica, Senhor, na Tua rocha. Deus, toma a Tua filha nas Tuas mãos. Senhor, ela já está com uma palavra. Deus, agora, meu Deus, vai só transmitir. Deus, que cada um possa ouvir, aleluia, e meditar e guardar no seu coração. E sair daqui, Senhor Deus querido, Deus revestido com o teu poder, Pai. É isso que eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém. Vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Esse foi para mim, agora tem que ser para Jesus, tá bom? Eu vou cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estou feliz por estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor para todos vocês. Agradecer a Deus primeiramente a Ele, porque sem Ele nós nada somos. Também agradecer ao pastor Alonso, também às presidentes, irmã Ceice e irmã Sabrina, por ter me feito o convite de estar aqui. Mas antes da gente começar a nossa pregação, vamos fazer o exercício do silêncio, vamos lá? Esse exercício é novo, tá certo? É assim, ó. Atenção, concentração, prestar atenção na pregação. Só foi um treinamento, agora vamos lá. Atenção, concentração, prestar atenção na pregação. Muito bem. É esse silêncio, tá bom? Só abra a boca se for para glorificar a Deus, tá certo? Se for para conversar, deixa para depois. Quando terminar, vocês conversam, tá bom? Mas vamos prestar aqui atenção na palavra do Senhor. E quando eu vou pregar, eu sempre gosto de perguntar a vocês: qual é o tema desta noite? Eu não escutei. Qual é o tema desta noite? Muito bem, um tema lindo e muito bom para a gente trazer uma ótima palavra esta noite, tá certo? A nossa pregação vai ter 3 etapas, tá certo? E eu vou construir essa pregação juntamente com vocês, tá certo? Primeiramente, nós vamos entender sobre a história da escolha dos 12 discípulos. E eu não poderia deixar de abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 14 e o 15. Marcos 3, versículo 14 e o 15. Eu vou ler para vocês, tá certo? Que diz assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? Pronto. Agora a tia vai dizer para vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem alguns dos discípulos, só que a tia vai mostrar para vocês novamente o nome dos discípulos, tá certo? Há muito tempo atrás, Jesus, ele andava fazendo sinais e maravilhas. Ele curava, ele pregava, ele falava do seu amor a muitas e muitas pessoas. Uma multidão que seguia Jesus. Só que uma certa vez, Jesus subiu ao monte e depois decidiu que ia escolher 12 discípulos
para o ajudar em sua obra. Então Jesus, olha, eu não vou falar na ordem, mas eu vou dizer o nome dos discípulos, tá certo? Decidiu chamar quantos discípulos? 12 discípulos. Então Jesus chamou Simão, chamou quem? Tiago. Muito bem, estão prestando atenção. Tiago Alfeu. João. Peraí. Judas Tadeu. Filipe. André. Bartolomeu. Muito bem. Tomé. Pedro. Judas Iscariotes. E Mateus. Muito bem. Esses foram os discípulos que Jesus chamou para a sua obra. Muito bem, eu gostei da participação de vocês, tá certo? E aí Jesus chamou esses discípulos para quê? Qual a missão de um discípulo? A missão dos discípulos era dar continuidade, tá certo? O que Jesus estava fazendo aqui na terra. Depois que Jesus escolheu os 12 discípulos, esses discípulos, eles caminharam juntamente com Jesus. E onde Jesus ia, esses discípulos iam com ele, ajudando em sua obra, levando as pessoas até Jesus. Então, presta atenção, porque eu vou fazer pergunta. A missão dos discípulos era ajudar Jesus e também dar continuidade o que ele fez aqui na... Pronto. Aí agora a gente já explorou os 12 discípulos. Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de crianças jovens que impactaram com suas histórias que falam na Bíblia, tá certo? Vocês entenderam a história dos 12 discípulos? Muito bem. Gostei de ver. Agora nós vamos para outra parte da nossa pregação. O que é que vocês estão vendo aqui nesta imagem? E o que mais? Pronto, teve uma menina ali que acertou. Ela disse que é um menino, né, entregando 5 pães e 2 peixinhos a Jesus. Quem aqui já ouviu falar dessa história? Pronto, pois eu vou só ajudar vocês a relembrar. A Bíblia fala de um menino, ele é anônimo, mas não menos importante. Uma certa feita, quando Jesus estava levando a sua palavra para aquela multidão, começou a ficar tarde e os discípulos começaram a perceber que aquelas pessoas já estavam ficando com fome. Então os discípulos chegou até Jesus e disse: Senhor, deixe que as pessoas vá a lugares próximos para que encontrem comida. Só que aquelas pessoas estavam lá com Jesus porque Jesus estava falando do seu amor e escutar Jesus falar era prazeroso para aquelas pessoas. Então o que foi que aconteceu? Os discípulos se preocuparam: mestre, e agora o que é que a gente vai fazer? Então, uma criança, um menino que estava no meio daquela multidão, decidiu fazer, sabe o quê? Ele chegou até Jesus, ele tinha escutado o que o discípulo falou, ele chegou até Jesus e ofereceu a Jesus 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos. Ele ofereceu a Jesus para que Jesus pudesse oferecer aquele alimento a toda aquela multidão. E Jesus assim recebeu os discípulos. Mas muitas pessoas nessa multidão. Mestre, ainda não vai dar. Só que Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E ele pediu que os seus discípulos começassem a entregar os pães, os peixes para toda aquela multidão. E Jesus fez uma multiplicação. Era tanto do pão gostoso, era tanto do peixezinho assado, que Jesus e os discípulos davam para aquela multidão que não acabava mais. E os discípulos, sem entender: nossa, mas como assim? Se era só 5 pães e 2 peixinhos,
mas depois eles entenderam que era o poder do nosso Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode de tudo. Vocês sabiam que a multiplicação foi tão grande que ainda sobrou pão e peixe? Vocês acreditam nisso? Então, nessa história nós aprendemos que uma decisão, presta atenção, uma decisão que aquele menino tomou no meio daquela multidão, ele pôde impactar, de acordo com o nosso tema, pequenos discípulos, grande impacto. Ele impactou ali com aquela decisão que ele tomou de doar, e ali Jesus pôde alimentar toda aquela multidão. Aquelas pessoas puderam ver o milagre do Senhor e o nome de Jesus foi glorificado. Agora nós vamos ver outro exemplo de um menino. Acho que vocês conhecem esse daqui. Quem é esse daqui? Quem é? Samuel. Quem é? É Samuel. Eu tenho certeza que vocês já escutaram falar da história desse menino Samuel, que era apenas uma criança assim como vocês. Olha, Samuel, ele foi um filho que Ana não podia ter filho, e Ana falou assim para o papai do céu: Senhor, se tu me der o filho, se tu conceder o milagre, esse filho eu vou dar na tua casa, pai, para ele ser totalmente teu e fazer tua obra. E quando Samuel nasceu, Ana dedicou a Samuel ao templo, e Samuel passou a viver lá no templo, todos os dias fazendo a obra do Senhor. E Samuel ainda era muito pequenininho, mas ele já estava lá no templo do Senhor. E a Bíblia diz que uma certa feita, Samuel lá no cantinho dele, dormindo aquele sono tão gostoso, maravilhoso. Então Samuel estava dormindo e de repente ele escutou: Samuel! Aí ele: nossa, será que é um sacerdote Eli que está me chamando? Aí ele foi até lá, o sacerdote Eli, e ele disse assim: não, eu não chamei você, não, vá dormir que não foi eu que chamei você. Aí a segunda vez: Samuel! E Samuel levantou e: ô sacerdote Eli, você está me chamando? Ele: não estou. E assim foi a terceira vez, e chamou Samuel, e ele foi novamente perguntar ao sacerdote Eli. Aí o sacerdote Eli, tão sábio, que já conhecia os mistérios de Deus, pediu apenas para Samuel voltar a dormir, porque Deus ia falar com ele. E nesta noite, quando Deus chamou Samuel novamente, como foi que ele chamou, hein? De novo, como foi que ele chamou? Aí ele entendeu que foi a voz de Deus, e Deus deu um recado a ele muito importante. E nesse momento, Samuel, apenas uma criança, aprendeu a escutar a voz de Deus. Vocês sabiam que Samuel, quando cresceu, ele foi um profeta e um líder ali de Israel, e ele impactou ali Israel. Ele foi um profeta do Senhor, porque ele foi chamado desde quando ele era o quê? Isso mesmo. E assim como Samuel, nós temos que saber escutar a voz do Senhor. Tia, como assim? Olha, todos os dias Deus fala aos nossos corações, nos desperta para nós sermos discípulos, para nós fazer a obra dele. Todos os dias o Senhor está ali no ouvidinho de vocês, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, das senhoras, senhores. Todo dia o Senhor estará nos chamando. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Acho que você só de olhar para essa imagem vai saber. Que história é essa? Davi e Golias. Olha, Davi, ele era assim um jovenzinho. Ele era o filho mais novo de seu pai. E deixa eu ver quem é que sabe me responder. Davi era o quê, hein? Menina, esses meninos estão vindo para a escolinha, viu? Ele era o quê, hein? Pastor de ovelha. Olha, Davi, ele era um simples jovem, o mais novo de seu pai, era um pastor de ovelha que todos os dias estava ali pastoreando as ovelhas de seu pai. E um certo dia, os filisteus decidiram afrontar o povo de
Deus, eles queriam alguém para lutar contra um gigante. O gigante, ele é pequeno ou é grande? Muito, muito grande, né? E todas aquelas pessoas morriam de medo. Eu não vou lutar com esse gigante de jeito nenhum. Mas Davi, um menino de Deus, sabe o que foi que ele disse? Olha, pois eu vou lutar com esse gigante. E as pessoas ficavam, tu desse tamanho, pequenininho assim, tu vai lutar com o gigante? Ele disse, eu vou, mas eu vou em nome do... Então aconteceu ali, ó, Davi foi lá, lutou contra o gigante e ele derrotou aquele gigante. E todas aquelas pessoas puderam ver que ali Deus estava com Davi e que não importava o tamanho ou a estatura, ele podia impactar todas aquelas pessoas através da vida dele, falando do poder do nosso Senhor Jesus. Então eu falei aqui do menino que ajudou a Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. Falei de quem mais? De quem? Samuel. E falei de quem agora, hein? O Davi. Ó, a tia mostrou 3 exemplos de crianças jovens que impactaram aquelas pessoas. Quem quer ser aqui como Davi? Levanta a mão. Como Samuel. Como aquele menino que teve aquela decisão linda. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Muito bem. Agora, ó, a tia já falou dos discípulos, já falou dos meninos que impactaram a geração. E agora a tia vai entrar no tema, né, também, que é Jesus com quem? Olha, um certo dia Jesus estava ali, né, com aquela multidão, todas aquelas pessoas. E aí eu não sei se foram os pais, eu sei que pessoas, certo? Levaram as crianças até Jesus para que Jesus pudesse abençoar. Muito bem. E ali os discípulos estavam com Jesus. Naquele tempo, as crianças, elas não tinham muita importância de estar ali. E com isso os discípulos achavam que as crianças não tinham importância. Mas Jesus, ele amava as crianças e ele sabia a importância dos pequeninos. Tanto que Jesus falou que se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. Tia, mas como assim? Eu vou ficar criança para sempre para me poder ir para o céu? Quer dizer que se eu subir, se eu ficar mais velho, eu ficar jovem, senhora, idoso, eu não vou para o céu? Não, não é isso que Jesus quis dizer. Vamos continuar a história e lá no final nós vamos entender. E quando aquelas pessoas levaram as crianças até Jesus para abençoar, os discípulos queriam impedir daquelas crianças chegar até Jesus, porque eles achavam que aquelas crianças iam atrapalhar a obra que Jesus estava fazendo ali. Só que Jesus disse assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos... E ali Jesus deu essa lição que eu falei para vocês, que se nós não formos como crianças, nós não herdaremos o reino do céu. Como assim, tia Regilane? Nós temos que ser humilde de coração, nós temos que ter inocência. Nós adultos que estamos aqui, olha, a criança é tão puro, a criança está ali no momento lá na escola, aí arenga com um coleguinha. Mas a gente nota lá que daqui um pouquinho de minuto elas já estão bem. Elas se perdoam, elas se abraçam, porque a criança, ela não tem maldade, ela tem humildade em seu coração. E assim também nós temos que ser. Nós não podemos ser adultos rancorosos, mas nós temos que olhar para o exemplo das crianças, porque se nós não formos como criança, nós não herdaremos o reino dos... E nesta noite, as crianças que estão aqui, olha, Jesus tem um propósito na vida de cada criança que está aqui. Vocês foram escolhidos para impactar essa geração. Geração essa que está se perdendo, mas Jesus quer contar com cada criança aqui nesta noite, com cada um de vocês que está aqui para ajudar a sua obra, porque assim como os discípulos, a sua missão era dar continuidade. O que Jesus fazia aqui na terra, assim também nós somos discípulos, que a palavra do Senhor diz assim, ó, ide fazer discípulos de todas as nações, porque Ele
Ele vem, Jesus vem. E essa é a lição desta noite, que nós possamos ser mais e mais como Samuel, como Davi, como aquele menino que tomou aquela decisão, que nós possamos ser discípulos de Jesus, ajudar a obra do Senhor. E como é que eu ajudo a obra do Senhor? Eu gosto de participação. Eu vou escolher aqui 3 crianças para vir aqui falar o que eu preciso fazer para ser um discípulo. Deixa eu ver quem é que vem. Eu quero 3 crianças. Faz assim, ó, escolhe uma da IDB e 2 da Bela Vista, para todo mundo participar, tá certo? Quem é que vem da IDB? Quem as 2 crianças que vêm da Bela Vista? Pode ser uma menina e um menino da Bela Vista. Gente, eu não acredito. Se fosse no meu tempo, eu já estava assim, me chama, eu quero ir, gente, vamos. Pronto, ela vem. Pronto. Agora eu quero um menino da Bela Vista, um menino. Quem é o menino? Olha o Alonso Neto, viu? E cadê a criança da IDB? Olha, ele já veio com a resposta, mas eu quero que ele fale para todo mundo, viu? Ó, vamos aqui, presta atenção. E qual foi aquele nosso combinado, hein? Pronto, o Alonso Neto, ele veio aqui. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Alonso Neto, qual é a missão de um discípulo? Jesus. Certo, é Jesus. Esse discípulo tem que ter Jesus. Mas o que é que um discípulo faz? Fica com Jesus. Tá certo. Fica com Jesus. Vamos bater a palma para ele. Muito bem, o discípulo, ele anda lado a lado com Jesus e servindo a ele. Agora deixa que eu perguntar a ela. Deixa eu ver, vou fazer com uma pergunta. Me diz aí um exemplo que a tia falou, um exemplo de um menino que impactou a nossa geração, que a tia pregou hoje. Sobre Samuel. Ela acertou, gente. Palmas para ela, muito bem. Muito bem, viu? A tia amou, vocês prestaram bastante atenção. Deixa eu ver aqui. O que o menino ofereceu a Jesus naquela multidão? Um pão e um peixinho. Foi pão e peixe, criança? Foi quantos pães, hein? E quantos peixinhos? Vou bater palma para ela também. Muito bem, vocês acertaram e entenderam direitinho. Vamos colocar aqui a mãozinha no nosso coração. Vamos assim. Senhor Jesus, eu quero impactar essa geração. Eu quero fazer tua obra. Vamos ficar de pé para nós fazermos um momento. Tia, não é agora, não é hora da dança. Vamos primeiramente entrar no trono dos altos céus. Vamos se ligar com Jesus, porque Ele está aqui nesta noite. E Ele foi o primeiro a chegar, tá certo, crianças? Criança adora. Criança sente o Espírito Santo de Deus. Então que nesta noite, não só as crianças, essa é uma festa dirigida pelas crianças, mas que nesta noite, todos nós que estamos aqui, podemos sentir a presença do Senhor Jesus. A tia vai cantar só um pouquinho, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Quem conhece aquele hino A Casa é Sua? Quem conhece? Então eu vou contar com a ajuda de vocês, tá certo? Vamos colocar a mão dos nossos corações, vamos se ligar com Jesus, porque Ele está aqui e Jesus, Ele ama vocês. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Agora são as crianças louvando ao Senhor. Essa casa.
Senhor. Que o Senhor possa aparecer. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor assim, ó. Essa casa nós deixamos. Hoje Jesus, tu possa entrar em nossos corações esta noite. Hoje, Jesus, que lindo ver essas crianças te adorando. Nós deixamos. Oh, Jesus. Apareça, Jesus, vamos lá. Apareça. Lugar, enche este lugar. Apareça. Agora vai encerrar bem lindo para Jesus. Essa casa é sua. Essa casa nós deixamos. Jesus, apareça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Vem me incendiar. Agora bem baixinho essa casa. Essa casa nós deixamos. Jesus, de novo. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Jesus. E uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Nós sentimos a presença, o Senhor está aqui neste lugar. Oxe, quem está cansado aí? Menino, tem alguém cansado aí, hein? Eu não estou cansada não, viu? Pois se eu pudesse, eu passava 3 dias aqui direto só adorando ao Senhor. Tem alguém cansado aí? Tem alguém que quer louvar o nome do Senhor? Ó, por causa do horário, a tia vai cantar só mais um hino, viu, tia Ceissa? Pra gente não perder o costume de adorar o Senhor, tá bom? Deixa eu pegar aqui o celular. Batendo palma, eu quero todo mundo em pé, viu? Batendo palma assim, ó. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também o quem? Louvemos ao Senhor. Tá lindo? Vamos continuar. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também o quem? Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Papai do céu tem muitos filhos ele tem o quem? Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço
braço Ó. esquerdo, perna direita. Eita, menino! Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou dele, você também. Ok, ó. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, Perna direita, perna esquerda. Tá lindo. Papai do céu Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também. Louvemos ao Isso. Senhor. Nós já falamos. Vamos braço parar. direito e braço esquerdo. Tá lindo, Perna viu? direita e perna esquerda. Agora Vamos vai ver agora. acelerar. Bem rápido, viu? Balança a cabeça. Balança assim, ó. Papai do céu tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, Rápido. perna direita, Vamos, perna meu Deus. esquerda, balança a cabeça. Agora pulando assim, ó. Tá lindo. Bem-vindo pra Jesus. Papai do céu Vamos lá. Tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Amém, criança, tá bom? A gente espera que vocês tenham aprendido bastante. Amém? Amém.